Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, já estamos no episódio 52, é o episódio que eu mais gosto de gravar essa série. Vamos lá saber quais ativos a gente comprou, como que está o desenrolar da nossa carteira, o desenvolvimento dela. E estou muito satisfeito da forma como a gente tem conseguido aí o desempenho, né? Então vamos saber aí como que a gente está investindo, por que está investindo em tal e tal ativo. Vamos lá saber como que está todo o desempenho. Então, pessoal, a compra da semana, a gente comprou o IRIM 11. Esse é um fundo de papel, a gente está fechando a posição nele, tá? Entrou tanto ele quanto a FHI em substituição ao HCTR e o VSLH. Eu não me desfiz desses ativos por enquanto, mas eu me cansei da falta de compromisso da gestora. Eu esperei por mais de um ano para ver se a gestora teria um pouco mais de compromisso, um pouco mais de... E a gestora está totalmente reclusa, ela não se comunica, os seus relatórios são superficiais. Então eu optei por... vou manter o que eu tenho por enquanto, mas eu não compro mais e em algum momento eu vou me desfazer, ou que seja, que fique lá pro resto da vida, mas são ativos que eu não vou mais ter. E a gente está fechando essa posição, a gente vai ver mais à frente no relatório, né, aqui nos vídeos, como que está todas as nossas posições e provavelmente qual ativo que a gente deve comprar depois deste aqui. A gente está comprando sempre, pesando a mão mais em fundos imobiliários, né? Então essa foi a compra, a gente comprou 2 cotas do IRIM. E aí o que eu faço semanalmente? A gente vai lá na corretora brasileira, né? Lá no Invest. Essa aqui é a conta do canal, é uma conta real, com dinheiro real, skin in the game. Hoje nós temos em dinheiro brasileiro aqui no Brasil, na conta, 18.175 investidos e sobrou 88 centavos depois do último aporte. Eu também gosto de mostrar as movimentações da carteira, para ver que a gente tem recebimentos reais na carteira, né? Então aqui é o final do relatório, ó. Aqui está o que a gente investiu na semana passada. Lembrando que esse vídeo é gravado com bastante antecedência, uma média de 2 semanas de antecedência, tá? Então, a compra que a gente fez tinha sobrado R$17. Esses R$17 também foi liquidado. Ó, uma compra do dia 22, liquidado no dia 26. Depois disso, os R$152 que tinha ficado, a gente recebeu de Banco do Brasil R$2,44 lá no finalzinho do mês. Depois tinha sobrado 155 na corretora, nós compramos 152, sobrou R$2,91. Com o que a gente recebeu, ó, no dia 1º de abril, nós recebemos 59 centavos de Fleury e 1,12 de Bradesco. Então, Bradesco, que antes a gente só tinha 40 ações, aqui a gente recebeu referente 76 ações e eu já sei o quanto a gente vai receber referente a 100 ações. Eu tenho um novo site de acompanhamento aí que eu tenho, tá? Então, a gente já vai passar a receber na média de 1,46, 1,47, 1,48, mais ou menos, a partir de maio, referente a 100 ações. Então, antes a gente recebia, sei lá, acho que era 40 e poucos centavos, agora a gente vai passar a receber 1,40 e pouco. E aqui, ó, foi o aporte que a gente fez de 157. Então, como a gente recebeu, tinha 4 e pouco, ó, e a gente mandou 157, então a gente acabou fazendo uma compra aí, ó, de 160 e poucos reais. E lá nos Estados Unidos, atualmente, nós temos $2,09 de dólar disponível para investir. E o nosso investimento já está valendo $350. Teve uma boa apreciação recentemente, os ativos lá no exterior subiram bastante. E aqui também eu mostro as últimas movimentações. Então, esse dividendo aqui, a gente recebeu ele, tá, ó, no dia 29 de março. Só que a corretora ela demora de 1 a 2 dias para nos repassar o recurso. Então ele caiu na conta da corretora no primeiro dia de abril, ó, 1º de abril. Então a gente recebeu 45 centavos, só que aí desconta 30% na fonte, tá? Então a gente recebeu aqui 31 centavos de dólar. Provavelmente, pode ser que agora, durante o mês de abril, ou em maio, mais provavelmente em maio, eu faço um novo aporte no exterior aí, pra gente ir aumentando também os nossos dividendos recebidos lá fora. Então nós já temos acumulados aí $2,09. E para quem acompanha os vídeos aqui no canal, aqui é o nosso racional de investimento. A gente já sabe antecipadamente quais ativos, qual a porcentagem, qual a exposição que a gente pode ter. Então eu quero ter 40% em fundos imobiliários, isso vai dar ali R$20 mil. Eu quero ter 30% em ações, isso vai dar ali 15 mil.
eu quero ter 10% em REITs, 10% em estoques, e aqui estão todas as posições que a gente quer ter. E hoje, depois, isso aqui a gente já viu no vídeo anterior, nós finalizamos a posição em Bradesco. Então, Bradesco, teoricamente, eu não compro mais. A não ser que ele caia abaixo do valor que ele está hoje. Se ele cair ao ponto que eu consiga comprar mais um pouco, aí a gente vai lá e compra mais um pouquinho. Eu corri para comprar Bradesco, porque eu estou na expectativa de que esse ano ele volte a bonificar no mínimo 10%. Como a gente alcançou 100 ações, se ele bonificasse 10%, a gente tem direito a 10 novas ações. Se ele bonificar 5%, a gente tem direito a 5 novas ações. E se for um sonho, né, que é o sonho do sonho, mas tem chance de ter, se ele bonificar 20%, a gente teria direito a 20 novas ações. Então, o Bradesco ele sempre foi um grande bonificador, ele sempre bonificou muito. E a gente está com essa expectativa. Eu corri para comprar Bradesco por causa disso. Além do mais, eu aproveitei a queda também e comprei mais um pouquinho de Taesa recentemente. E aos pouquinhos com os trocados, mesmo estando num preço, entre aspas, tá, maior do que o meu preço médio, eu estou comprando aos pouquinhos Sanepar. Então são todas compras pontuais, que a gente vai montando a posição. Daria para eu comprar vários desses ativos aqui, mesmo eles tendo subido. Mas eu estou optando por comprar fundos imobiliários para que o fluxo dos fundos imobiliários aumentem para a gente aí. Dentro de fundos imobiliários, a gente fechou a posição que a gente tinha também no AFHI, que é um fundo recente que entrou no lugar, ó, tanto HCTR, VSLH, o QAGR que tinha aqui eu já até me desfiz, e o TORD, esses três aqui eu não vou mais ter. Em algum momento, pode ser daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, sabe? E outra coisa, para mim não interessa o valor. Independentemente de eu estar no prejuízo ou não, esses ativos eu não vou ter. Se em algum momento tiver uma grande oportunidade, eu queimo a preço que tiver aqui e compro algum outro ativo. Por enquanto, eu não estou vendo essa necessidade, mas em algum momento esses ativos vão sair aqui do portfólio. Então, dentro de fundos de papel, a gente já comprou a maioria. Tá? Então, já temos a posição ó, em um RPR11, já temos a posição em CVBI, VGIP, a FHI, temos IBCR, AR11. Provavelmente o IRIM, ó, como todos os outros três aqui, ó, estão acima de R$750, pelos cálculos que eu fiz, se o fundo não disparar, o IRIM nós vamos chegar ali até próximo de 720. Esse aqui eu não vou extrapolar, porque a gente já tem vários aqui que extrapolaram. E aí depois, o próximo fundo, que vai ser a bola da vez, que a gente deve pesar a mão e tentar fechar a nossa posição, provavelmente vai ser o VGHF. E aí depois disso a gente vai para as outras oportunidades. Aí provavelmente, né, como a gente já fechou em fundos de papel, já fechou em Fiagros, né, fundos de papel estamos fechando, já fechou em alguns ativos que eu queria comprar antes, provavelmente a gente deve fechar nos FOFs e depois partir para os fundos de tijolos aí. Mas aqui em pouco tempo a gente deve finalizar as outras posições. Eu vou refletir, vou estudar o fundo para ver se eu mantenho o nosso RVBI. A gente já recebeu o RVBI aí, tá? Em substituição ao BLMR. Aqui já está alterado e já é o preço atual. Nós já recebemos o MCHY, tá? Em substituição ao MCHF. Eu esqueci de alterar aqui. E aí, ó, o ITIP e o KIZU é certeza que eu vou manter por enquanto. Agora, esses dois que são novos, tem grande chance, se eu não gostar da carteira interna, pode ser que eu me desfaça desses ativos. Se eu me desfizer deles, talvez vai entrar aqui espaço para eu colocar o primeiro FIINFRA na carteira. Eu quero ter inicialmente 2 FIINFRAs. Então, como antes eu queria ter 2% em FOFs, pode ser que, se eu tirar, vamos supor, esses dois aqui, ó, dá para eu ter 1% já em FIINFRA. Então a gente abre espaço para ter o primeiro FIINFRA do nosso portfólio aí. Estou refletindo sobre isso. E depois que esses dois saírem aí, também vai entrar um novo FIINFRA aí. Então, esses 2% que hoje é FOF, em algum momento pode ser que entre 2 FIINFRAs aí para a carteira do canal. Aqui estão todas as posições de vermelho que a gente já fechou, né? Então o RZAT vem subindo bastante atualmente. O SEQR, que chegou abaixo de R$500 recentemente, voltou e recuperou. O Vino, que chegou abaixo de R$400, também teve uma boa recuperação. E aqui estão todas as posições em fundos imobiliários. E no exterior, como eu disse, né, tem várias posições aí que estão já no verde. Eu não vejo isso de forma positiva. Mas tem vários ativos que já superaram aí o valor que a gente pagou por eles. São bem positivos aí. E destaque para Bitcoin, que chegou a cair bastante e agora deu uma recuperada novamente. E de R$350 que a gente investiu, ele já está dando ali 200% de valorização.
O Ethereum, que a gente vem comprando aos pouquinhos aí, volta e meia, eu faço uns aportes bem pequenininhos aí em Ethereum. Também está no verde aí, apesar de eu ter feito uma compra na alta, né? Ele continua no positivo e a gente tem um token do Cruzeiro aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, a gente vai ver lá alguns detalhes sobre ela, os aportes, o nosso portfólio. Antes a gente ver sobre isso, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Todos os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais. Além de você nos apoiar imensamente aí, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo do Telegram e você tem preferência quando pede um vídeo e também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Este ano foi o ano que eu consegui fazer minha declaração de forma mais rápida. Por quê? A planilha te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda na sua declaração. É uma planilha bem dinâmica, bem completinha, a gente vai ver mais à frente detalhes dela. E é barata e acessível. Por fim, você comprando a planilha, você vai estar apoiando financeiramente o canal. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem linguagem de fácil entendimento, fácil compreensão, vai agregar bastante aí para vocês. Além do mais, são e-books baratos e acessíveis. Você comprando um e-book, você apoia aí financeiramente o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer imensamente aos membros do canal. Aqui no canal Amu Invest, o Giovanni renovou o clube de membros aí, o Leonardo e o Tricolor aí, todos são membros antigos do canal. E lá no canal Amu Fiagro, o Antônio, F. Barros, Giovanni também são membros antigos no canal. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração, vocês aí ajudam demais. E aqui nós estamos na nossa planilha de controle financeiro. Então aqui a gente faz os lançamentos manualmente, né, dos dividendos, ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, a gente faz os lançamentos aqui. Depois ele meio que contrabalanceia tudo automaticamente. Como que está o nosso patrimônio? O nosso patrimônio, a gente conseguiu superar os 20 mil e já estamos chegando aos 21 mil de patrimônio livre, né? Nós já investimos mais de 21, contudo, nós estamos no prejuízo aí de R$ 539. Mas nós já recebemos aí 2.229 de dividendos. Então acaba que a carteira está mais do que positiva. Se a gente olhar aqui, sem dividendos está 2,54% no prejuízo e com dividendos está com quase 8% aí de valorização. Quais as nossas metas? O nosso objetivo para esse ano, como essa é uma carteira previdenciária, a gente tem foco nos dividendos e recebimento de dividendos. Então o nosso objetivo esse ano é tentar receber R$ 2.000 no ano, uma média de 167 por mês. Eu consegui lançar tudo que está provisionado de recebimento de renda até o finalzinho do ano, inclusive até 2025. Então a gente já atingiu esse ano, ou está provisionado para receber, quase 30% dos nossos objetivos. Então de 2.000 nós já recebemos quase R$ 600. E de 167, a nossa média por enquanto está uma média de R$ 50, 49 e pouquinho. Se você fizer o seu lançamento de saldo para aporte aqui, ele contrabalanceia e diz onde investir os seus ativos. O que a gente possui aqui? As nossas metas e o quanto nós atingimos da meta. Como eu já antecipei, propositalmente a gente está pesando a mão em fundos imobiliários. Então, de 40% em fundos imobiliários, nós estamos com 64%. E isso aqui tende a aumentar mais ainda até que a gente finalize a posição. Finalizou, a gente parte para a compra dos demais ativos. Ações está com 21%, criptomoedas quase 5%, né? Aqui estão todas as posições que a gente possui. Dessa vez eu não vou tecer comentários sobre os outros gráficos aqui, eu já falei em vídeos anteriores, mas ele é bem completinho e dá para você ver como que está a sua exposição, seja aqui por segmentação ou como que estão os seus ativos individualmente. Mais à frente aqui a gente vê os nossos aportes, aquilo que eu falei para vocês, já tem dividendos provisionados até para o ano que vem, tá? Aqui é Vivo e aqui é Bradesco. Esses dividendos provisionados aqui para o resto do ano também, a maioria aqui são Bradesco, mas já tem de outros meses. Então olha o quanto a gente já tem provisionado de dividendos aqui para os demais meses aí, que é ações, né? Todos aqui para frente são ações. Acredito que vai ser bem promissor ações para a gente esse ano, que a gente tem pesado a mão em ações. Aqui a gente vê o quanto os dividendos estão representando para a gente. Começamos em 2021 com os dividendos representando 1,42, ou seja, a gente investiu 98% e 1,42
a gente reinvestiu. Então, de tudo que a gente investiu, 1,42 já saiu dos dividendos. No ano subsequente, em 2022, a gente conseguiu 6% de tudo investido já vir dos dividendos. No ano de 2023, isso aí já saltou para 13% de tudo investido veio dos dividendos. E esse ano, por enquanto, está em 22% de tudo investindo vindo dos dividendos. Então, no primeiro mês aí de janeiro, foi 21%. Mês passado, mês de fevereiro, 12%. E o mês passado foi 24%, que é o mês fechado, tá? Então, de tudo que a gente investiu, 1/4 já está vindo dos dividendos. Esse mês, como não está fechado ainda, então como aqui a gente já tem coisas provisionadas e só fez um aporte, não é como se fosse 60%, mas isso aqui pode desprezar. E outro ponto que saltou interessantemente aqui, ó, lógico que eu fiz lançamentos futuros, né? Os dividendos de tudo que a gente investiu já passou dos 10. Um tempo atrás estava um pouco abaixo dos 10, já está a 10,5. Isso aqui vai subindo, 11, 15, 20. No longo prazo, quando você observar, daqui 10, 15, 20 anos, os dividendos vão representar ali 60, 70, 80% de todo o nosso construção do nosso patrimônio. Por isso que eu gosto de focar em dividendos. E o que a gente aportou, o que saiu do nosso bolso até então, ó, 89,5%. Então já 10%, que para mim é muito em pouco tempo, né? Já está vindo por meio dos dividendos. Isso me traz bastante felicidade. Meus entendimentos, né? Com os meus objetivos, por ser uma carteira previdenciária, eu acredito que nós estamos no caminho certo aí. O crescimento patrimonial. Então, o que acontece? Aqui a barra azul é o que a gente aportou. Pelas minhas projeções, eu acredito que esse ano a gente vai facilmente chegar aos 9 mil, talvez até 10 mil de aportes esse ano. Por quê? Porque a gente sempre faz aportes dobrados 2 vezes por ano. Então a gente está mantendo esses 100 e poucos reais investidos aí, 140, 150 reais. Eu acredito, pelas projeções que eu fiz, que a gente vai aportar entre 9 e 10 mil esse ano. Então a gente deve superar o ano passado. Além do mais, a gente vê uma evolução dos dividendos. Então a gente vê, quase não se enxerga o dividendo lá de 2021, porque ele realmente foi pouquinho e foram poucos meses. O dividendo de 2022 já foi mais expressivo. 2023 já foi bem melhor. E a gente vê que 2024 já superou 2022. Também acredito que a gente vai superar dobrando, no mínimo dobrando o que a gente recebeu no ano passado. Então, por enquanto, nesse início, a gente está tendo um bom crescimento de dividendos também. E isso me chama atenção positivamente, novamente, né? Saber que, na minha opinião, a gente está no caminho certo. Aqui a gente vê quanto que está os aportes frente aos meses anteriores. Então, como aqui, ó, por exemplo, aqui a gente praticamente manteve o aporte referente a dezembro, porque não teve aporte dobrado. E aí, em fevereiro aqui, ó, a gente fez aportes dobrados. Ó. Então, aqui subiu 60% os aportes. Como no mês subsequente a gente voltou a ter aportes normais, ele caiu em 50% os aportes. E como a gente só fez um aporte esse mês, por enquanto ele está 80% abaixo ao mês anterior. Então aqui a gente vai acompanhando mês a mês como que são os aportes e tal. Mas o importante é a gente ver aqui, ó, referente aos anos anteriores, né? Então a gente vê o seguinte, que no primeiro ano, o que a carteira cresceu, depois o que a gente conseguiu investir a mais, ó, 700% a mais do que no ano anterior. 2023 já começou a ficar mais dentro da normalidade, ó, 29% a mais. E esse ano, por enquanto, nós estamos 72% a menos do que investido, mas a tendência é que isso aqui também supere o ano anterior. Então, pessoal, nós ainda vamos voltar para a carteira e ver os dividendos, que é a parte que eu fico mais focando para ver, controlo, vejo de perto, ver se os dividendos estão crescentes ou não. Essa parte que eu fico sempre acompanhando. Antes da gente ir para essa parte, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Simplesmente você vai deixar o like aqui no vídeo, vai comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta para nós, e aí, como que está a sua carteira? Você está satisfeito com o seu portfólio? Você investe também para crescer a carteira, crescer o patrimônio, ou você investe para ter renda? Você pretende que isso aqui futuramente seja também uma aposentadoria para você, um complemento de renda, ou quem sabe até a sua renda principal? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu estou bem satisfeito com o desempenhar da carteira, acho que a gente vai chegar nos nossos objetivos, a tendência é que isso vá crescendo e evoluindo com o passar do tempo,
E, na minha humilde opinião, eu tento mostrar aqui, o nosso grande objetivo é tentar mostrar que você também consegue alcançar os seus objetivos. E mesmo com pouco dinheiro, qualquer brasileiro médio consegue mudar a sua vida. Ora, o investimento não vai te enriquecer, mas ele vai trazer uma certa tranquilidade para você. Então imagina uma pessoa que recebe R$ 2.000 por mês. Para essa pessoa, se ela garantir mais 1.000, 2.000, 3.000 no futuro, poxa, isso é uma forma de enriquecimento. Entende? Você receber extra isso, então, poxa, sabe? Então, eu acho que os investimentos são sim uma maneira de você enriquecer. Mas aqui não é um enriquecimento no sentido de você passar a ter Ferrari, mansões e tal. Mas para quem, desculpa o linguajar, ia ter uma vida totalmente lascada, os investimentos podem amenizar isso para você ter um futuro aí com muito mais tranquilidade, melhorando e muito o seu padrão de vida. Tá? Lógico que isso vai se refletir, quanto mais tempo, maior vai ser o reflexo, tá? Mas é nesse sentido. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos para monetizar o canal. Já estamos quase chegando a 600. Vai lá no canal, se inscreva, nos ajude a chegar aí aos 600, aos 1.000. Muito obrigado vocês que vão lá e se inscrevem. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui a gente vê tudo que a gente já recebeu atualmente. Então, tudo que a gente recebeu, 82% veio dos fundos imobiliários, 14% veio das ações, e que são os demais ativos aí que geraram receita pra gente. Aqui a gente estipula as metas, né? Então, se a gente altera aqui, ó, antes as nossas metas era R$75, que dava R$900. Depois a gente aumentou, se eu não me engano, para 90, para 92, se eu não me engano. Isso. E agora nós estamos com essa meta de 167. Então, dessa meta nós já alcançamos quase 30%. E aqui a gente vê os lançamentos, como eu disse para vocês, né? Tem lançamentos futuros. Se a gente traz aqui para o mensalmente, a gente consegue ver toda a evolução, né? Então, se a gente puxa aqui 2021, 2022, vai vendo toda a evolução dos nossos investimentos. Eu vou abrir todas as abas aqui, ó. Inclusive 2025, que nós já temos lançamentos, tá? Aí você vê que ele fica... Eu vou diminuindo depois as outras abas, né? Então, o que que a gente consegue observar? Nós chegamos a ter uma média de R$50 de recebimento. Depois, chegamos a ter uma média de R$100 de dividendos, né? De rendimentos. E agora, nós chegamos num platô ali próximo a R$150, né? Acredito que esse mês nós vamos chegar novamente próximo aqui. Eu ainda não fiz uma projeção para saber se a gente vai chegar a 150, se vai passar ou não. Mas eu estou bem satisfeito. Como nós já temos uma projeção maior aqui para maio, ó, só de ações já temos quase R$40, então maio deve ser um mês recorde de dividendos aí. A gente deve superar os meses anteriores. Como junho, também nós já temos provisionados uma média de R$16, também deve trazer um bom dividendo aí em junho, porque os dividendos dos fundos imobiliários vêm se mantendo maiores, né? Inclusive, nessa tabela, a gente consegue ver por ativo. Então, ações. Então, aqui, ó, em maio, só, já, como eu disse, né, já está provisionado 36, já está provisionado R$16. Note que ações em maio já vai ser o mês recorde de recebimento de ações. Fora que daqui para lá podem ter novos anúncios aí, novos recebimentos. Nós estamos em abril ainda, né? Então, olha qual a diferença de outros meses aí. Já fundos imobiliários, você vê isso aqui de forma bem mais constante, ó. Então, os fundos imobiliários estão numa boa crescente, ele vem crescendo mês a mês porque a gente está aportando. Se a gente continua aumentando a nossa posição em fundos imobiliários, ele tende a aumentar aqui, ó. Depois, fundos imobiliários vai dar uma estagnada, igual aconteceu aqui, ó, no ano de 2022, você pode ver que ele ficou um tempo lateralizado, os fundos imobiliários aqui, ó. Porque nesse período aqui, a gente estava focando em comprar ações. Então, a gente está comprando fundos imobiliários, ele voltou a disparar, ó. Quando a gente acabar os fundos imobiliários, vai ficar meio que lateralizado, e aí a gente vai ter um pico ou outro, mas vai ficar lateralizado. E aí ações começam a ter esses aumentos aí, porque a gente vai focar em ações. Consegue ver todas as classes, ó. E como é que tá lá fora, no exterior, os estoques. A média que estoques vem pagando pra gente aí. Então, estoque, você pode ver que ele é igual às ações aqui no Brasil, porque eles pagam trimestralmente. A maioria das ações pagam de 3 em 3 meses. Já os REITs, eles são mais constantes, porque a gente tem mais REITs que pagam mensalmente, apesar de ter também pagamento trimestral, mas ele é um pouco mais constante que ações aí. E aqui é aquela planilha que eu trago para vocês. Inclusive, essa planilha, aquela primeira planilha lá
do controle dos investimentos lá, essas duas planilhas são gratuitas. Se vocês pedirem aí pro e-mail do canal, eu forneço elas de forma gratuita. Aqui a gente vê evolução trimestral a cada 3 meses. Então, quando começou lá em 2021, desde lá para cá, não furou ainda nenhum trimestre. Todos os trimestres a gente tem conseguido superar o trimestre anterior. Sempre a gente fica com expectativa para saber se a gente vai conseguir superar esse trimestre, mas acredito que sim. Então, a gente está no primeiro mês desse segundo trimestre e já atingimos ali R$133. A minha expectativa é que a gente supere aqui sim e que chegue ali a 470, 480, quem sabe próximo de R$500 aportados. Então, primeiro, todos os trimestres a gente vem conseguindo superar, mas isso não é o problema. Se um trimestre ou outro não superar, não tem problema. Depois a gente foca no tri a tri comparado anualmente. Então, poxa, esse primeiro trimestre de 24 foi bem melhor do que o primeiro tri de 23, bem melhor do que o primeiro tri de 22 e assim por diante. A gente olha o trimestre ano a ano. E depois de um certo tempo, a gente vai ter que focar anualmente. Então, o ano de 2021, aí o ano de 2022 foi melhor, o ano de 2023 foi melhor, a gente também vai superando ano a ano. Depois, né, o nosso grande foco é preocupar com o nosso crescimento tri a tri, um tri comparado ao outro, e também um ano comparado ao outro vai ser o nosso foco maior. Porque de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, pode ter oscilações, como a gente vê que às vezes tem mês que recebe um pouco menos que no mês anterior. Enfim, eu acho que a gente está no caminho aí, estou muito satisfeito com o desempenhar da carteira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira, dos aportes, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito, muito obrigado. Vá lá no canal Mudicas e adquire os nossos e-books de português para concurso público, porque ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes and